Ao longo de 75 anos, o jornal O Dia fez da fotografia um dos elementos de contação de história do Piauí. Fotos que registraram fatos marcantes, personagens anônimos e figuras públicas, além da transformação da cidade e da sociedade. Cada imagem publicada ao longo desse tempo virou testemunha da história, um acervo que atravessa gerações, preserva identidades e mantém viva a memória do Piauí. E nesta reportagem especial, em comemoração aos 75 anos do jornal O Dia, nós voltamos no tempo através das fotografias e das histórias que elas contam. Imagens que ajudaram a informar, emocionar e também retratar gerações inteiras. Muitos profissionais ajudaram a construir a trajetória do jornal O Dia. Um deles, e o mais longevo, é o Carivaldo Marques, que iniciou na empresa de comunicação aos 14 anos como fotógrafo. As fotos do jornal eram feitas assim, não tinha um expediente fixo, acontecia um acidente, que era muito raro, era um problema de um buraco na rua, algum crime que repercutia. Então só fazia aquele registro, revelava a fotografia, o motorista então trazia e o clichêista fazia a foto dele. E a fotografia no jornal, ela começou basicamente em 65 mesmo, né? Porque antes a gente não tinha estrutura técnica para produzir, né? Então, só a partir de 65 foi que a gente começou então a produzir. Aí veio o processo que mudou para o processo offset. O processo offset foi o rompimento do tipográfico para o offset. Ou seja, tudo que você sabia de impressão, de fotografia, de fazer, acabou, fechou. É como hoje a informática tomou de conta, né? E tirou as máquinas de escrever, tirou tudo da redação. Então foi um rompimento radical. E o que é pior, a gente não tinha domínio de técnica, ele não conhecia o sistema, porque mudava tudo. O trabalho exigia um olhar apurado, agilidade e senso crítico. Naquela época, cada clique precisava ser preciso, já que a foto era, em casos, a única cobertura da notícia em apuração pela equipe de jornalismo. Mandava a fotografia para o Rio de Janeiro, com 3, 4 dias, uma semana, voltava os clichês quando fazia a foto sendo no jornal. Então, normalmente a foto era aquela foto de pessoal, registro pessoal, governador, algum deputado, algum senador, pouca gente. Era aquela foto que saía todo tempo. O repórter fotográfico não trabalha com esse tipo de fotografia. Ele trabalha com a fotografia que ele incomoda o cidadão. Não é aquela foto pousada, onde você está olhando para a foto, sorrindo, não é essa. Quanto mais você mexe com a imagem da pessoa, melhor é aquela fotografia. Durante o seu trabalho como repórter fotográfico, Carivaldo Marques cobriu inúmeras personalidades e, por exercer a profissão, chegou a ser conduzido à delegacia no período da ditadura. Tudo era proibido. Ninguém podia fazer nada que não pode. E a gente tinha que fazer o quê? A resistência pode, né? Então a gente trabalhava com a resistência, né? Então fazia fotografias que não era permitido, mas a gente fazia. O jornal publicava, depois vinha a polícia aqui encheu o saco, dizer que não era para ter feito, mas saiu, não tinha jeito. E assim foi durante muito tempo. Na hora que estourava um flash, caminha em cima da gente. Conclusão, prenderam o nosso fotógrafo, o do Bezerra, que era outro fotógrafo, foi para a central de polícia mesmo, lá preso, e eu fui levado para o quartel da polícia, que era próximo. Lá eles tomaram o filme, tomaram as marcas, devolveram a marca no dia seguinte, mas sem nada, sem nenhuma fotografia. E houve violência, o fotógrafo nosso foi chutado, foi arrebentado, ele saiu desmaiado para a cadeia. E há quem diga que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas a realidade é que no jornalismo, texto e foto se complementam para transmitir ao público a veracidade dos eventos. Antes de a gente ir para uma externa, a gente conversa sobre a pauta, alinha mais ou menos o que a gente espera encontrar lá. Claro que no momento pode acontecer tudo, né? Pode ser algo diferente do que a gente tenha planejado. Mas o ideal é que a gente tenha alinhado o que a gente vai fazer no local. Eu já tenho que ter mais ou menos uma ideia do meu texto, então eu já sei mais ou menos o que tipo de foto eu espero. E é óbvio que eu confio no fotógrafo, eu sei o que ele
que ele tem experiência, tem capacidade para coletar a imagem de acordo com o olhar dele. Então, é uma equipe que tem que estar em conexão para poder fazer com que a matéria e a fotografia retratem exatamente aquilo que a gente quer mostrar. É um sentimento de dever cumprido, né? Porque a gente consegue colocar em palavras e o fotógrafo consegue colocar em imagens aquilo que a gente queria mostrar para a população, para a sociedade, e muitas vezes a gente consegue tocar, né? Tanto em palavras quanto em imagem. E a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Outro nome que marca essa história é a do fotógrafo Assis Fernandes. São 31 anos dedicados ao jornal O Dia. Comecei aqui no Jornal O Dia em 1994, setembro de 1994. Eu já vinha de um segmento da fotografia que é fotos e eventos, autônomo, né? Vim de segmento também de publicidade, que eu trabalhei com publicidade, sempre com fotografias, né? E também de assessorias de comunicação. Fui funcionário da SECOM de muito tempo, em vários governos, mas me faltava exatamente o fotojornalismo de redação de jornal. E aí foi onde teve a grande oportunidade de ingressar nessa área que faltava para mim. E aí eu comecei aqui no Jornal O Dia, e já são 31 anos de muitas imagens tristes, imagens boas, toda a diversidade de imagens, porque no fotojornalismo de jornal, o fotógrafo ele trabalha em todas as editorias. Em anos de coberturas, alguns episódios marcaram o profissional. Um deles foi um trágico acidente que aconteceu em uma rodovia de Teresina. Quando eu chego aqui, eu me deparo com uma situação muito triste. Era um pai com a criança no braço já morta, né? E a história é que ele ia atravessar aqui a BR, no caso. E aí a criança soltou da mão dele, uma criança de 4 anos. E nisso, quando ela solta da mão dele, vem uma carreta e atropela a criança e morre na mesma hora. Quando eu chego aqui, eu me deparei com essa situação. O pai sentado nesse asfalto, isso mais ou menos meio-dia, né? Isso todo mundo sabe, muito quente, com a criança no braço e não queria largar de jeito nenhum. Além das fotos, as edições do Jornal O Dia publicam diariamente as charges do cartunista premiado J.A., que há quase 40 anos utiliza a imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. Eu sou chargista do Jornal O Dia desde o dia 10 de outubro de 1988. A minha primeira charge saiu aproximadamente, se eu não estiver enganado, no dia 11 de outubro, né? Esse processo de entrar no Jornal O Dia aconteceu porque eu já desenhava e eu trabalhava num local onde, no final do expediente, eu podia levar o Jornal O Dia. E aí fui fazendo recortes, fazendo o recorte das charges e montando como se fosse um caderninho, né? E aí um dia eu encontrei a revista Chiclete com Banana, do cartunista Angeli. E aí eu me inspirei nos desenhos dele e fiz algumas amostras do meu trabalho e fui para o Jornal O Dia e mostrei ao editor, à época, José Alves Forte Filho, né? Ele pediu ao Kiko Consolim para dar uma avaliada e o Kiko Consolim, que era o artinalista do jornal, né, disse que poderia me contratar. As charges são consideradas um gênero jornalístico que utiliza o tom satírico e opinativo. E, diferente do cartoon, elas são temporais, uma vez que retratam temas recentes. Ela tem como característica muito próxima ao jornalismo trazer assuntos e pautas que são relevantes ao universo social, que são relevantes à sociedade. Então a grande questão é o que é necessário para a sociedade saber.
Então, o chargista, a partir dessa questão, pega aquele assunto e coloca um assunto adicional, coloca uma pergunta adicional. Como é que eu transformo isso em algo que seja facilmente entendível, compreensível para a pessoa que está consumindo esse conteúdo? Escolher o tema a ser retratado nas charges exige um olhar crítico e o conhecimento do que está em discussão na atualidade. A força maior do chargista é a informação. Ele, antes de mais nada, precisa saber o que é que está acontecendo na cidade, no país, no mundo, para, a partir disso, ele criar a charge, né? O meu dia começa lendo o Jornal Dia, depois eu passo para os telejornais, meio-dia novamente assisto os telejornais e à noite também. E todo esse tempo eu fico tentando eleger um assunto que possa vir à charge, né? A partir das 2 horas eu começo a riscar algumas ideias para que às 18 horas eu envie para o jornal. A charge, ela tem por característica ser crítica e democrática. Ela é democrática porque ela torna, geralmente, temas complexos, política, por exemplo, mais próximos do universo de compreensão do leitor, do espectador, sobretudo através da sua imagem, balões curtos, desenhos de fácil compreensão, poucos elementos visuais. Então, isso aproxima e familiariza. Em contrapartida, ela é crítica porque, para você entender o sentido daquilo e, porventura, via rir, via chegar a uma conclusão, você precisa refletir. Ao completar 75 anos, o jornal O Dia celebra mais do que uma data. Celebra a história, a memória e o trabalho de profissionais que ajudaram a construir o Piauí através das palavras associadas às imagens.